Olá, profissionais! Eu sou Roberta Borella, sou esteticista, epiladora há mais de 15 anos e técnica da DPMiel. A DPMiel desenvolveu um manual rápido e prático com o objetivo de instruir e facilitar o dia a dia do profissional epilador. O ambiente de trabalho ele deve ser adequado, privativo, com boa iluminação, ventilado ou climatizado. A maca deve ser de um revestimento lavável e os utensílios devem estar próximos para facilitar o atendimento. Limpeza e higiene devem ser sempre preservados no ambiente. O profissional ele deve estar vestido adequadamente, com jaleco e os EPIs, os quais devem ser trocados a cada atendimento. A termoceira é o equipamento utilizado para fazer o derretimento da cera. Ela apresenta um botão liga-desliga, que posicionado no ponto off está desligado, e ao girar o botão para o lado direito, dá-se início ao processo de aquecimento, podendo chegar até 120 graus. É imprescindível que o profissional conheça do seu equipamento para saber a posição ideal da temperatura da sua cera. Abrimos a embalagem e despejamos a cera na termoceira. Um dos benefícios da cera pérola é que podemos utilizar a quantidade de cera desejada a cada atendimento. Ligamos a termoceira no máximo e mexemos a cera em pequenos intervalos, até que as pérolas estejam completamente derretidas. Reduzimos a temperatura da termoceira, nos certificamos que a cera está na consistência homogênea e cremosa e que se encontra na temperatura adequada. Algumas situações externas elas podem interferir na sensação térmica da cliente. Por exemplo, clientes que moram em regiões mais quentes do país, Nordeste, é comum que ela chegue no seu estabelecimento já com a temperatura corpórea mais elevada, porque ela está sendo exposta a temperaturas mais altas. Isso também pode ocorrer com clientes que já que se expuseram ao sol, que pegaram um bronzeado, então é comum que a pele dela esteja com a temperatura corpórea também mais elevada. Isso pode dar uma falsa sensação de que a cera está numa temperatura quente, que pode vir causar alguma lesão na pele. Para que o epilador trabalhe com total segurança, é indicada a utilização de um termômetro tipo espeto em metal para que a temperatura seja aferida em vários momentos, mantendo a cera na temperatura adequada. Ao utilizar o termômetro para a aferição adequada da temperatura, sua haste de metal deve ser inserida na termoceira em movimentos circulares e aguardar alguns segundos para a medição da temperatura. Para manter seu equipamento em perfeito estado, é recomendado a remoção da cera na haste logo após a aferição, para que a cera não seque e grude no metal. Podemos trabalhar com a cera pérola em 3 parâmetros de temperatura. A temperatura mais indicada para epilação com a cera método espanhol é entre 60 e 65 graus. Nesses parâmetros, a cera se encontra em uma textura cremosa, a qual permite uma camada mais fina e uma área de aplicação maior. Essa temperatura não gera sensação de desconforto, podendo ser aplicada até 2 vezes na região, não aplicar de imediato no mesmo local, respeitando o intervalo entre as aplicações. Ceras com temperaturas entre 66 e 70 graus se apresentarão um pouco menos cremosa que a indicada, porém a temperatura ainda é segura para epilar. Nesse parâmetro, a cera pode gerar um desconforto térmico para algumas clientes, mas não há risco de causar lesões por queimadura na pele. Nessas temperaturas, é possível aplicar a cera em uma camada fina, sem excesso nas suas bordas para que não aumente a sensação de elevação da temperatura, podendo ser aplicado até 2 vezes na região, não aplicar de imediato no mesmo local, respeitando o intervalo entre as aplicações. A DPMiel não indica trabalhar com a cera acima de 70 graus, porém não restringe a epilação com temperaturas entre 70 e 75 graus, desde que o profissional tenha total domínio da técnica para trabalhar nesse parâmetro. O profissional deve levar em consideração que temperaturas mais elevadas como essas causam uma sensação de desconforto à pele. A cera com temperatura acima de 70 graus se apresentará em uma consistência mais líquida e deve ser aplicada em uma camada fina, espalhando a mesma por completo, sem excesso nas bordas e de maneira rápida. Aplicando desta forma, a temperatura se dissipa rapidamente. A cera pode ser aplicada até 2 vezes na mesma região, respeitando o intervalo entre as aplicações para que a pele resfrie. O profissional sem experiência não deve de forma alguma trabalhar com a cera acima de 70 graus. A DPMiel não recomenda a utilização da cera acima de 75 graus.
As termoceiras possuem um sistema liga e desliga, ou seja, para maior segurança quando a cera chega a uma determinada temperatura, o equipamento pode desligar automaticamente e com isso resfriar a cera ali depositada, formando uma película mais fria sobre a mesma. É necessário mexer a cera, misturando e a deixando uniforme e homogênea. O profissional que adotar o termômetro como equipamento fundamental no seu dia a dia terá total segurança em seus atendimentos. Mesmo em situações onde a cliente se queixe do calor da cera em excesso, o profissional pode afirmar com convicção que a mesma está a uma temperatura segura e que não há risco de causar uma lesão por queimadura. O primeiro passo será realizar a higienização do local. Nós vamos utilizar a nossa loção pré-depilatória de Epimiel com cloreto de benzalcone e calêndula. Eu vou precisar de um pedacinho de algodão, eu vou umedecer esse algodão com a loção, vou realizar a higienização. É imprescindível que a pele esteja limpa e seca para uma melhor aderência da cera. Antes de iniciarmos a epilação, realizaremos um mapeamento dos pelos para verificarmos o sentido do crescimento dos mesmos. Com uma espátula, aplicaremos uma fina camada da cera sobre a pele em direção ao crescimento do pelo. Aguardamos alguns segundos até a cera esfriar. Com a pele esticada, puxamos a cera de maneira rápida e rente à pele no sentido contrário ao crescimento dos pelos. Após o término da epilação, fazemos a remoção dos resíduos da cera com óleo removedor hidratante de Epimiel. E para finalizar, aplicar na pele o nosso gel pós-depilatório de Epimiel com mentol e camomila, que tem ação refrescante, proporcionando um alívio na pele. Eu vou fazer agora a demonstração da epilação masculina, para que vocês possam ver a eficácia na remoção dos pelos. Nessa epilação, repetimos os mesmos procedimentos demonstrados anteriormente. Aplicamos uma fina camada de cera no sentido de crescimento do pelo. Aguardamos a secagem, fazemos o estiramento do tecido e removemos a cera de maneira rápida e rente, no sentido contrário à aplicação da cera. É possível observar que com uma camada fina, os pelos foram removidos com sucesso. É de extrema importância orientarmos os nossos clientes com relação ao pós-depilatório. Evitar exposição solar 48 horas após o procedimento, evitar a utilização de desodorante 24 horas após e evitar utilizar roupas muito apertadas no local onde foi realizada a epilação. É extremamente importante que a pele esteja hidratada e orientar que seja realizada a esfoliação uma vez por semana com o gel esfoliante de Epimiel e suspender o uso 3 dias antes. Seguindo todas essas orientações, o profissional estará sempre seguro nos seus atendimentos.